Doutora Daniela, o sindicato Sintoresp, ele é o maior sindicato da América Latina e representa trabalhadores da hotelaria e da gastronomia. Sabemos que o Sintoresp possui um jurídico bem ativo e possui também cerca de 22 mil processos tramitando na Justiça do Trabalho. Você pode nos adiantar, nessa questão da lei de cotas, quantos processos o sindicato ingressou na Justiça do Trabalho para que as empresas cumpram a lei de cotas? Sim. Aliás, é uma das grandes preocupações do nosso departamento, que é o Departamento de Assuntos Coletivos, é a inclusão da pessoa com deficiência. Nós temos 83 processos em trâmite visando a contratação de pessoas com deficiência. A questão não é só jurídica. Antes de propor as ações, a gente convida as empresas, a gente faz esse trabalho antes administrativo, para só depois, no caso, a gente não conseguir o cumprimento das cotas nessa fase administrativa, a gente parte para ingressar com ação civil pública para promover a contratação das pessoas com deficiência. Eu acho que é um trabalho importante do departamento. A gente tem muito orgulho de estar fazendo esse tipo de trabalho e é importantíssimo. Os sindicatos também são um dos agentes promotores da inclusão social, né, da pessoa com deficiência. Não tenha dúvida, doutora. É uma coisa muito interessante, as pessoas sempre me perguntam, falam assim, você é contra ou é a favor da lei de cotas? Eu vou deixar claro agora, é posição açucena pessoal, eu sou contra a lei de cotas em faculdade. Minha, pessoal, não é do Instituto. Por quê? Porque é por competência. Você presta um exame, você passou por competência, para mim, assim que ele tem que funcionar. Agora, a lei de cota para o trabalho, se não existisse, nós não estaríamos aqui hoje falando sobre esse tema, desculpa. Assim, ninguém quer contratar. De livre e espontânea vontade, só faz porque é obrigado. E é assim que começa. E é porque tem uma lei, é porque tem multa, e é porque, por exemplo, tem vocês que cobram que a lei aconteça e que faça acontecer. Que senão também estava guardadinha dentro da gaveta. E eu acredito que esse tipo de ação ajuda, no primeiro momento, a superar os preconceitos. As pessoas vão ingressando no mercado de trabalho, e todos podem ver que as pessoas trabalham em condições de igualdade. A partir do momento que é dado condições de trabalho iguais, todos vão perceber que a pessoa com deficiência ela tem as mesmas aptidões, as mesmas possibilidades que outras pessoas que não têm deficiência. Doutora, eu falaria até mais. Ao longo desses 21 anos, né, fazendo esse trabalho, eu posso garantir, até com dados estatísticos de pesquisas, que as pessoas com deficiência, elas mudam o local de trabalho, melhora o clima organizacional, melhora o convívio com as pessoas, e a produtividade, o desempenho delas é de 10-0 nas outras pessoas. Doutora Açucena, um desses processos que a doutora Daniela disse, o departamento jurídico ativo, processo que o Sintoresp ingressou na Justiça do Trabalho para que as empresas cumpram a lei de cotas. Um desses processos ganhou um espaço enorme na mídia. É uma empresa multinacional, uma empresa grande, e essa empresa tem que cumprir a lei de cotas, ou seja, contratar 1.700 pessoas com deficiência. Bem-vinda! Pergunto, existem essas pessoas com deficiência qualificadas, disponíveis no mercado de trabalho? Olha, eu posso falar para você, hoje a gente brinca assim, com números, então a gente fala aqui no Brasil, nós estamos falando aproximadamente 26 milhões de pessoas com deficiência, 18 milhões na fase adulta prontos para poderem trabalhar. E destes, seguramente, você tem aí 8-10 milhões capacitados para o trabalho, né? E espalhados pelo Brasil, estou falando do Brasil. Dificilmente uma empresa que fala que tem 1.700 vagas, para ele é um monstro e para mim, nossa, bem-vindo, né? Que oportunidade, não vai conseguir cumprir a cota, só não cumpre se ele não estiver preparado, se o seu gestor não estiver preparado, se o teu RH não sabe onde colocar a pessoa no lugar certo.
E se as pessoas que convivem com ele ou que irão conviver também não forem preparadas para entender que as pessoas com deficiência são iguaizinhas a ela só tem alguma coisa que às vezes ela precisa de uma adaptação ou que ela precisa de um tempo a mais para realizar um serviço. E isso é analisado, evidentemente, quando você faz um programa de inclusão digno, que é isso que as empresas precisam começar a entender. Não basta colocar aqui, contratei, cumpri a cota, joguei aqui dentro. Não é assim que a coisa funciona. Agora eu coloco para você, não põe em 1.700, eu boto 50 mil. Então, se essa empresa, o processo ainda está subjúdice, tramitando na Justiça do Trabalho, se essa empresa tem um prazo de 30 a 90 dias para cumprir essas 1.700 contratações, tranquilo. Faz. Se ela quiser fazer, Ok. Veja, se quiser fazer e fazer bem feito, se não fizer bem feito não adianta, se quiser fazer e fazer bem feito, ela contrata 10 mil, ela não contrata 1.700. Inclusive, o Instituto Pró Cidadania trabalha com a preparação desses gestores para receber as pessoas com deficiência. Então, o que você pensar, a inclusão a gente faz. A gente, desde o preparo de acessibilidade, orientação à acessibilidade, análise de função, treinamento do gestor, que é fundamental, treinamento de equipe de recursos humanos, do recrutador para saber como fazer o processo da seleção, a seleção da pessoa com deficiência, o encaminhamento para a empresa e também a capacitação da pessoa com deficiência quando ele não está pronto para o trabalho. Então, não tem desculpa. Não. Ainda fazemos treinamento de professor, instrutor, vai dar fora. O que você Ótimo. pensar em inclusão, a gente faz. Doutora Daniela, inclusive, o que as empresas falam, dizem nas audiências? Então, me reportando à fala da doutora Sucena, as empresas, nas audiências, elas dizem que não encontram as pessoas para fazerem as contratações, ou que as pessoas não têm a capacitação adequada para trabalhar no estabelecimento deles. O que não é verdade, mas é o que eu mais ouço nas audiências, são as empresas dizerem isso, que não encontram as pessoas, que procuram as pessoas e não encontram, ou que quando encontram essas pessoas não têm a qualificação. O que não é verdade, é apenas uma desculpa para não promover o cumprimento da lei de cotas.